Saudação a todos, quem vos fala é Lucas Nogueira, canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é o reino milenar de Cristo. Como ele será? Ao longo dos séculos, os homens têm estabelecido sistemas de governo, mas todos esses sistemas de governo têm se demonstrado injustos, errantes, falíveis. Tudo isso demonstra que a humanidade não consegue governar a par de Cristo ou independente de Deus. Por isso as Escrituras nos prometem que o último governo nesta terra será o governo de Cristo. Mas como será este governo? Quer saber? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para tratarmos sobre esse assunto, precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 ao 6. Diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. No versículo 1, o apóstolo João vê descer do céu um anjo. Esse anjo tinha a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Isso indica que uma prisão de grande porte vai acontecer, no qual um delinquente será amarrado. No verso 2 nos é revelado a identidade deste delinquente, de modo que o seu caráter maligno é exposto através de vários ângulos, pois ele é chamado de dragão, o que aponta para sua natureza feroz e cruel. Ele também é chamado de antiga serpente, o que nos lembra da sua primeira aparição, quando ele enganou Eva no jardim do Éden. Ele também é chamado de diabo, o que aponta para o seu instinto acusatório e difamador contra o ser humano. E por último, ele é chamado de Satanás, cujo significa adversário ou inimigo. No verso 2 nos é dito que o anjo prendeu Satanás e o acorrentou por 1000 anos. Daí vem a expressão milênio, cujo é oriunda do latim mille anos, que significa 1000 anos. Muita controvérsia desnecessária tem surgido por causa desses 1000 anos. Essa controvérsia vem da parte daqueles que não aceitam que esses 1000 anos seja um período de tempo literal. Essa alegorização do milênio ganha força no século IV, com um homem chamado Agostinho de Hipona, no qual passou a acreditar que o milênio já estava acontecendo, com Cristo reinando por meio da sua igreja. O contexto da época de Agostinho favorecia esse tipo de interpretação, pois o cristianismo tinha deixado de ser uma seita perseguida e passado a ser a religião oficial do Império Romano. No entanto, esta união entre igreja e Estado ao longo do tempo trouxe mais problemas do que soluções, pois muitos escândalos e divisões foram surgindo, e o que era para ser um reino de Cristo por meio da igreja passou a ser um governo meramente humano. Obviamente que correntes teológicas que alegorizam o milênio não fazem jus ao texto bíblico, de modo que a volta de Jesus no capítulo 19 do Apocalipse não é para fechar o milênio, pelo contrário, é justamente para inaugurá-lo. É somente após a volta de Jesus no cavalo branco é que Satanás será preso. Isso acontecerá para que ele não mais engane as nações. Mas enquanto isso não acontece, Satanás trabalha incansavelmente em nossos dias. Vejamos o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro disseram sobre a atuação do diabo no presente tempo. Acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4:4 o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O primeiro texto nos estimula a estarmos vigilantes, atentos, pois o diabo está ao nosso redor, buscando uma brecha, uma fissura para nos tragar. O segundo texto nos mostra que o Deus deste século, que é o nome alternativo para Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho não resplandeça a eles, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esses dois textos nos mostram que o trabalho de Satanás neste mundo está a todo vapor. No entanto, se por um lado nós não podemos subestimar o diabo, pelo outro lado nós não podemos supervalorizá-lo. Pois no versículo 1 do capítulo 20 nos foi dito que apenas um anjo, um único anjo foi suficiente para prender Satanás. Sendo assim, quando Jesus retornar, Satanás será preso e ficará completamente inativo neste mundo por 1000 anos. Há muitas evidências que o milênio será um período de tempo literal. Eu queria destacar pelo menos 3 delas. A primeira evidência é que a expressão 1000 anos aparece por 6 vezes nos primeiros 7 versículos do capítulo 20 do Apocalipse. A segunda evidência é que o milênio começa com a prisão de Satanás e com a ressurreição dos mártires no período tribulacional, o que ainda não aconteceu. A terceira evidência é que do capítulo 19 ao capítulo 21 do Apocalipse nos é descrito 4 eventos. O primeiro deles é a volta de Jesus no cavalo branco. O segundo é o milênio. O terceiro é o juízo final. E o quarto é a criação do novo céu e da nova terra. Todos vão de concordar que a volta de Jesus, o juízo final e a criação do novo céu e da nova terra são eventos literais. Por que só um milênio não seria? No livro de Daniel há um importante texto que nos ajuda a compreender melhor acerca do império dos homens e do futuro reino milenar de Cristo. Acompanhe comigo. Daniel capítulo 2, dos versos 36 ao 44, diz assim: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O pano de fundo desse texto é que o rei Nabucodonosor teve um sonho e muito ficou perturbado por causa desse sonho. Então o rei convocou os sábios da Babilônia para interpretarem o seu sonho. Chegando o sábio, eles disseram ao rei: conte-nos, ó rei, o seu sonho e nós o interpretaremos. Mas para surpresa deles, o rei Nabucodonosor ordenou que eles deveriam contar o seu sonho e em seguida interpretá-lo. Então os sábios da Babilônia acharam aquilo impossível, afirmando que nenhum homem na terra era capaz de cumprir a ordem do rei. A consequência disso foi que o rei Nabucodonosor ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, porém Daniel estava no meio deles. Mas conhecendo o comandante da guarda, Daniel pediu um prazo e convocou os seus amigos para que rogassem a Deus, para que o Senhor tivesse misericórdia
acerca desse mistério. Até que numa noite, o Senhor Deus Todo-Poderoso revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor, assim como a sua interpretação. Quando Daniel foi introduzido na presença do rei, o rei lhe perguntou se ele seria capaz de contar o seu sonho e interpretá-lo. Então Daniel respondeu que nenhum sábio, mago ou adivinho era capaz de revelar aquele mistério, mas que existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele revelou o que acontecerá nos últimos dias. Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua, no qual tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Pela interpretação de Daniel, ficou claro que a cabeça da estátua representava o próprio rei Nabucodonosor, ou o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representava o Império Medo-Persa, que viria após o Império Babilônico. O ventre e o quadril de bronze representavam o Império Grego, e as pernas de ferro representavam o Império Romano. Acerca dos pés da estátua, essa parte ainda não teve cumprimento na história, mas pela Escritura Sagrada se levantarão 10 reis, ou 10 governantes de nações. Esses governantes darão poder a um único homem, que dominará o mundo. Esse homem é conhecido nas Escrituras como o Anticristo. Mas a parte final do sonho é simplesmente a melhor, onde uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Essa pedra destruiu completamente a estátua. A pedra que destruiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Essa pedra representa Cristo e o seu reino. Portanto, respondendo à pergunta tema do vídeo, como será o milênio? O milênio será um período de paz, justiça, prosperidade e de grande avanço da civilização humana. O milênio marcará o início de um novo tempo e de uma nova estação para a humanidade, onde Cristo irá reinar sobre todo o mundo e a sua igreja irá governar sobre toda a terra. As pessoas não mais trabalharão em vão, viverão muito mais do que vivem hoje, e assim como as águas cobrem o mar, assim toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.